Já perguntou para Deus no dia de hoje a vontade dele? Se bem que a gente pergunta, sim, mas a gente já precisa ter, né, com o crescimento, com o amadurecimento da nossa fé, uma ideia, né, do que ele quer para as nossas vidas, vivendo um dia de cada vez. Ele tem um plano, ele tem um propósito, né? Mas no dia de hoje é o único dia que a gente tem para viver. E dentro daquilo que ele já falou para você, o que é que eu preciso fazer hoje para dar andamento ao plano maior, que é processual? Entende? O que é? Você já perguntou para ele? Hoje o que eu posso fazer? Eu já tenho em mente. E vou confessar uma coisa para você. Eu ainda tenho uma luta que Deus está me ajudando a vencer, né? Não é exatamente com a procrastinação, é com o meu jeito de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu preciso ter cuidado, que nessa de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Poderiam dizer que eu sou uma TDAH. Eu digo, não, tá. Deus me cura, né? Nada contra. Mas hoje a gente acaba se envolvendo com tantas coisas e acaba justificando. Não, eu sou assim porque eu tenho TDAH. Então, barulho. Não, nós precisamos ter realmente disciplina. Eu tenho pedido muito a Deus essa disciplina para poder fazer essa remissão do tempo. O que é a remissão do tempo? É aproveitar bem o tempo, é fazer as coisas dentro de uma determinada disciplina, porque sem a disciplina nada vai fluir. O universo é todo disciplinado. Imagina, né? A Via Láctea, né? Girando em torno do Sol, a Lua lá no lugarzinho dela, se não houvesse disciplina, ia haver um choque, ia ser uma destruição, não é verdade? Então é necessário disciplina. Mas para o dia de hoje, Deus, o que é que eu preciso fazer? Eu só tenho hoje. Na verdade, eu não tenho amanhã. Eu tenho uma promessa que eu não vou, acredito, né, na minha alma aqui, que eu não vou, na minha mente, no meu espírito, partir amanhã, nem daqui a pouco. Então, dentro daquilo que eu tenho, que eu preciso fazer hoje e como eu preciso fazer a remissão desse tempo. Porque em tudo nós podemos depender de Deus, devemos depender de Deus, para Ele nos ensinar. Ele que nos dá o espírito de revelação e sabedoria em todas as coisas. Por exemplo, eu estou aqui na cozinha, preparando algo para eu comer. Aí eu disse, Senhor, me dê condição de preparar algo para eu comer, mas ao mesmo tempo tá podendo falar com eles. Porque eu tenho projeto e esse projeto, na minha cabeça, ele já está meio atrasado. Então, vocês vão ver só a parede agora um pouquinho. E eu preciso remir esse tempo. Então, me capacite a estar gravando esse vídeo para ganhar tempo. E sei que teu espírito não é limitado, sabe? Ele é tremendo, ninguém limita. Isso me dá essa condição, sim. Fui lavar a formiga de uma mão. Mas o que eu quero deixar para você hoje, uma preocupação minha, como pastora, como uma líder espiritual. As pessoas têm um anseio muito grande de receber revelações de Deus, sabe? Às vezes elas vão nos cultos e elas estão procurando, né? Eu quero saber o que Deus tem para mim, eu quero saber o que Deus tem para mim. Porque é legal e realmente é bíblico, né? A profecia. O profeta falar, né? Isso tá na Bíblia. Só não podemos ficar nessa dependência, nessa ansiedade de querer ouvir sempre eu quero, sabe? Porque Deus já nos fala através da palavra dele todo o tempo. Quando ele usa um profeta, olha aí na Bíblia, para pensar na própria Bíblia. Ele usa em situações em que a pessoa está com dificuldade para ouvir, quando a pessoa é alguma coisa dentro do plano dele que é emergente e, sabe, não é assim tão como que eu vou dizer, tão banal, não pode ser banal, não pode. E muitas pessoas que às vezes profetizam, né,
estou condenando ninguém, quem sou eu? Mas a gente percebe isso. Profetizar para alguém, né? Tá ali ligado, ouvindo Deus. E isso acaba gerando no profeta, se ele não vigiar, uma vaidade, um poder. E ele se empolga, e ele começa a profetizar. E nem tudo que ele está profetizando, que ele está falando ali, está vindo de Deus. Mas está vindo desse desejo embutido de poder. Então tome muito cuidado. Lá no Antigo Testamento, né? A missão do profeta, ela é importante, como hoje também é. Queriam matar os profetas, porque os profetas traziam as mensagens de Deus, né? E aí o povo, quando então era uma mensagem de correção, de exortação, as pessoas queriam matar até os profetas. Olha quanto que os profetas sofreram. Jeremias, a gente vê ali, e tantos outros foram exaltados. Daniel, por profetizar a verdade, foi livre lá da cova dos leões e tudo mais. Então, profecia, ouvir a Deus, ser amigo de Deus, traz status. Vamos falar na linguagem clara. Traz poder para aquele poder que eu digo. Ele está empoderado pelo Espírito Santo. Ele não tem poder dele mesmo, não. Mas traz poder dele ser uma autoridade, dele ser uma pessoa reconhecida, dele ser uma pessoa que as pessoas querem a presença dele. Então, será que essa pessoa que está profetizando, ela está realmente não carecendo dessa aceitação, dessa aprovação? A gente precisa ter olhos, a gente precisa ter, nesse tempo que nós estamos vivendo, mais do que nunca, discernimento de espírito, tá? E quando eu falo discernimento de espírito, eu não estou falando, eu preciso estar de olho na manifestação demoníaca. O demônio, quando o demônio se manifesta, é até mais fácil. Você está vendo ali, ele está ali, está se apresentando ali. Mas ele é sutil e ele tem outras maneiras de se apresentar, né? De ludibriar, de fazer confusão, trazer confusão através da boca de uma pessoa que se intitula profeta e que as pessoas confiam nela. Mas você precisa observar os frutos, sempre, né? Uma árvore boa, ela não dá frutos ruins. Mas a árvore também pode passar por momentos em que alguma praga pega ela e apodrece o caule, apodrece os frutos, pode até jogar no chão. Mas eu estou usando essa analogia para dizer o quê? Às vezes as pessoas, nós temos que vigiar todos os dias. Nós temos que ter cuidado com as nossas almas, os nossos sentimentos, as nossas emoções, todos os dias. Porque nós passamos por muitos desafios nas nossas vidas. Deus nos usa. Mas nós estamos aqui no mundo e teremos aflições. E algumas aflições afetam a nossa mente, perturbam, tiram a nossa capacidade de analisar, a nossa lucidez, sabe? E nesses momentos, uma pessoa que vai profetizar, se ela não tiver uma maturidade espiritual, um espírito de humildade, está na dependência total de Deus, ela pode sofrer interferências. E aí? E a pessoa que está também atrás da profecia, tá? Ela pode sim estar passando por um momento difícil e Deus pode, na misericórdia dele, que isso já aconteceu comigo, sabe? Você está ali naquela dor, você está solitário e Deus manda te dizer, olha, eu tô vendo, eu tô sabendo, é por carinho, é por amor. Ele usa sim, mas é o cuidado, meu irmão. As profecias estão na Bíblia, as profecias sim são reais, podem ser feitas, mas tomem muito cuidado. Não vivam por aí atrás de profecia, porque o inimigo, ele fica estudando, sabe? Ele fica estudando, ele fica analisando. Lembra de Jó? Eu tô aí, o que o inimigo falou? O diabo falou, eu tô rodando a terra, observando o teu servo Jó. Então ele nos observa,
sabe? E ele tem estratégias, ele é estratégico, ele é disciplinado, porque é os milhões de anos que ele já viveu, né? Ele é velhaco, então ele vem estudando o ser humano, ele esteve com Deus, né? Ele sabe muita coisa, nós não podemos ignorar isso. Estou dando honra aqui pro diabo, não, já está derrotado, o nome de Jesus na cruz já foi derrotado há muito tempo, mas há um tempo para que, né? Há um começo, meio e fim, por isso que a Bíblia, né? Gênesis, Apocalipse. Então cuidemos da nossa vida espiritual, cuidemos do que está no nosso coração quando nós estamos querendo profecias, quando nós estamos querendo revelações. Lá em Efésios, capítulo 1, leia o capítulo 1 todo, mas eu acredito que seja a partir do versículo 15. Paulo orando pelos Efésios para que Deus desse espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, sabe? Espírito de revelação e sabedoria. Nós precisamos desse espírito de revelação e sabedoria para nós termos vidas plenas, para nós realmente cumprirmos o nosso propósito aqui na Terra. Sabe? É revelar a Deus. E revelar a Deus é buscar viver em amor, não de palavras. Palavras são poderosas. Palavras matam, palavras edificam. Mas viver no propósito de viver esse amor na prática, sabe? E é tão pouco às vezes é só um sorriso, às vezes você encontra uma pessoa séria, uma pessoa com o rosto fechado na rua, ela olha para você, se você sorrir para ela, aquilo pode quebrar aquele estado dela, já foi provado pela ciência. Quando eu falo isso para você, porque eu sou uma estudante de neurociência, eu gosto, eu tô lá no primeiro degrauzinho, não sei nem se eu pisei no primeiro degrau, sou apaixonada, porque eu vejo isso aí, a união que Deus fez entre a ciência, nós, como que Ele nos planejou de uma maneira tão linda, tão perfeita. Quando nós ajoelhamos para orar, quando nós começamos a orar, sabe, enzimas, hormônios, coisas em nós são disparadas para melhorar a nossa saúde, sabe, é porque nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Então, repito, não tem como nós sermos diferentes de Deus. E como é Deus? Por isso que nós temos que procurar conhecer e prosseguir em conhecê-lo através da palavra. Mas mais do que nunca, temos discernimento de espíritos. Vivemos tempos trabalhosos. Vivemos tempo que o inimigo tenta confundir as pessoas, sabe? E o sofrimento, a dor, como Jesus disse, no mundo tereis aflição, tá aí. E o que Jesus disse? No mundo tereis aflição, mas tens bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porém, contudo, o mundo nos tem apresentado uma cultura de pressa, de imediatismo. Então, nosso país é considerado o mais ansioso do mundo. Que coisa terrível, né? Eu quero que as coisas aconteçam imediatamente, eu tenho pressa. E ainda mais quando dói, né? Dói emocionalmente, dói fisicamente, obviamente. A gente quer se livrar da dor, não sejamos hipócritas. Só que a dor nos liberta. E Deus trabalha nos processos de dores emocionais, dores físicas. Ele não perde nada, ele trabalha. Porque quando nós estamos doloridos, até mesmo, principalmente quando nós estamos fisicamente adoecidos, que às vezes nós vamos parar na cama, sabe o que acontece? Nós paramos para pensar, estou procurando algo aqui, nós paramos para ouvir mais a Deus, não é assim? Nós paramos. Então, nessa parada, às vezes a gente não para orar, mas quando o bicho pega, a gente para orar, a gente precisa, aí a gente vai lá, a gente vai na farmácia quando a gente está precisando comprar um remédio, e a gente faz isso. Mas Deus ele tem uma proposta maravilhosa para as nossas vidas.
Ele quer plenitude de vida. Ele disse que a felicidade perfeita, eterna, não vai ser aqui nessa dimensão, mas aqui faz parte do processo. É aqui que começa, já começou, não é verdade? Então, precisamos crescer, precisamos amadurecer, não poderemos ser crianças, como a Bíblia fala, né? Levado por ventos de doutrina por todos os lados. Então, há muita coisa por aí, muita coisa maluca. Nossa, ele já tenta jogar na nossa mente, né? Ele, desde o paraíso com Eva e Adão, ele já foi lá na mente de Eva, né? Ele escolheu Eva, né? Ele escolheu a mulher. Interessante. Cada coisa que eu paro, às vezes, até falando aqui, eu começo a pensar. Ontem eu custei a dormir pensando. Decidi pensar, que tinha algumas coisas borbulhando, e eu comecei a pensar. Aí eu falei, não, agora chega. Agora não tá na hora de conversar com Deus assim, não. Passou do horário de dormir, tem horário, né, que o hormônio aí trabalha melhor, reconstruindo as nossas células, nos restabelecendo, nos restaurando. Pensa depois. Mas ele já estava ali trabalhando na mente de Eva, querendo dar a Eva controle. Eu me pergunto, Eva tinha noção do controle, de que ela não estava bem, ela não estava feliz? O que levou Eva a essa curiosidade de ir lá e desobedecer? Como que o inimigo conseguiu despertar isso em Eva? Mas aí eu olho para mim, quantas coisas que eu digo que eu não quero fazer, que eu sei até que está errado, e eu vejo, né, a minha mente tentando me arrastar para aquilo, algum sentimento. Então não é difícil, não. Realmente não é difícil entender que a desobediência é muito fácil. Mas é o mais lindo de tudo, Deus sabia que nós precisaríamos dele habitando em nós. Naquele tempo, né, era um corpo diferente, já era um corpo glorificado, não conhecia o pecado, né? Tá, aí veio Jesus, o próprio Deus veio à terra, nasceu, tomou as nossas características humanas, Deus quis, se permitiu sentir as nossas dores em Cristo, mas nos capacitou mais, né? Nos capacitou mais ou nos deu de presente, sabe? O Espírito Santo, o próprio Deus habitando em nós. Mas não é assim. Abre a torneira e a água desce. Sim, abre a torneira, mas que torneira? Da oração, da busca, do conhecer a palavra, da renúncia, para que o Espírito Santo atue em nós. E nos nossos enganos, né? Nas estratégias do inimigo, nós temos discernimento, nós temos aquele toque forte. Não faz isso não. Opa, para aí agora. Sabe, eu vejo isso muitas vezes quando eu tô na internet. Hoje mesmo, né, precisando de uma panela airfry, logo abriu, né? E a panela, não sei o quê. Eu olhei. Antes, eu já perdi dinheiro indo lá e clicando. Falei, primeira coisa, eu tô procurando aqui um devocional que eu gosto de fazer todos os dias. Pula essa panela na minha frente. Já tô errada. O primeiro não é a panela. Já falei com Deus sim, mas preciso continuar falando, né? Se falar rapidamente. Mas eu fui olhando. Isso é mentira, sabe? Mas é o discernimento. É esse discernimento que Deus nos dá nas pequenas coisas que vão redundar em prejuízos, que Deus não quer que nós tenhamos, nas pequeninas e nas grandes coisas. O tempo todo Ele vai falar conosco. Precisamos estar sensíveis, precisamos estar conectados todo o tempo com esse papai maravilhoso, lindo, que vai nos ajudar em tudo. Às vezes a gente leva um tempinho para aprender. Eu rio assim porque eu acho que eu levei bastante tempo para aprender e tô aprendendo. Mas essa sou eu. Eu tenho que me amar, me aceitar, porque ele me ama, ele me aceita. Então já bate muito minha cabeça, ainda bem que não quebrou nada, né? Deus é tão bom, ele é tão lindo, sabe? Esses dias, tem uns 3 dias, eu escorreguei, mas eu tomei um tombo. Tá roxo, ó. Meu braço tá, ainda tá roxo, ó.
Falei, quebrei alguma coisa agora, mas eu caí, pá! Com a parte aqui, né? Falei, nossa, levantei. Falei, Deus, em nome de Jesus, eu estou a 1.000 quilômetros longe de casa, num lugar. Conheço algumas pessoas, têm igreja, têm amigos, têm, mas eu preciso estar inteira. Se quebrou alguma coisa, conserta, me ajuda, tenha misericórdia da minha vida. Eu sei que eu fui imprudente, que eu corri para poder pegar alguma coisa que tinha caído do varal para o cachorro não pegar, ou fiquei irritada naquela hora, eu não me lembro exatamente. Mas eu caí feio. Era para estar muito machucada e eu não fiquei machucada. E eu glorifiquei a Deus, a misericórdia, a bondade dele, sabe? Ficou roxo, poderia ter ficado mais. Mas imediatamente, tem 3 dias, eu passei uma pomada que meu pai passava, eu usava nele, tadinho, porque ele caía. E aí não ficou e ela recuperou. Graças a Deus. Então vamos orar, amados, que eu preciso me alimentar. Eu fiquei até tarde, né, conversando. E aí eu acabei perdendo a hora. E eu não quero que esse devocional saia muito tarde. Ainda vou chegar no ponto de liberar os devocionais mais cedo. Em nome de Jesus. Papaizinho lindo, amado, santo querido, eu te amo. E sei que meu irmão do outro lado, minha irmã também pode dizer isso. Porque as palavras têm poder. Nós não precisamos sentir, sabe? Porque não vamos sentir. Nós vamos fazer coisas para revelar o teu amor. Pequeninas coisas. Fazer um almoço bem feito, lavar uma roupa com carinho, respirar fundo quando quisermos dar uma resposta má, com palavras degradantes. Vamos respirar fundo, vamos trabalhar a tolerância, a paciência, vamos elogiar, só por hoje não fazermos a menor crítica em nada, procurarmos defeitos, mas procurarmos sim consertar a nós mesmos. Quantos consertos nós temos que fazer em nós mesmos, papai, no dia de hoje, agora, quanta coisa. Nos ajude, a Deus. Como Davi, seu filho amado, nosso irmão, disse no Salmo 139, Pai, sonda-me e conhece-me. Vê se há em mim algum pensamento mau, vê se há em mim alguma coisa que te desagrada, Deus. Porque o próprio profeta Jeremias falou, o coração humano enganoso é, quem poderá conhecê-lo no profundo, só tu pode conhecer, ó Deus. Nos ajude, ó Deus. E nos ajude a ouvir diretamente de ti as tuas revelações. Quando for da tua vontade, da nossa necessidade, dê-nos profetas sim, Deus. E que sejamos profetas também, porque a profecia ela é necessária, Deus. Mas dê-nos o discernimento. Não deixe que a ansiedade seja maior, Deus, do que a paciência, do que a certeza de que o Senhor está cuidando de nós, independente de qualquer profecia, Deus. A maior profecia foi feita na cruz, foi entregue, Deus. Que nós temos a vida eterna, que nós somos perdoados, que o teu amor nos cobre, desde que sejamos obedientes, desde que decidamos, ó Deus, porque a vontade de te amar, de fazer as coisas boas e a capacidade para realizar, está lá em Filipenses, vem de ti, não vem nada de nós. Mas nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então, eis-nos aqui, Deus, no dia de hoje, para te dizer, dá-nos o conhecimento da tua vontade para as nossas vidas. Revela esse projeto cada vez mais que o Senhor fez para nós, quando pensou em nós, quando nos deu vida, quando soprou nas nossas narinas o sopro da vida, quando saímos do ventre materno e levamos aquele tapinha no bumbum para os nossos pulmões se abrirem. O Senhor pensou em nós, ó Pai, independente do desejo carnal de um casal para nos gestar, para nos conceber. Foi o Senhor que nos quis. Poderíamos ter sido abortados, mas não fomos. Independente das nossas histórias, dos nossos traumas, todos nós os temos, das nossas rejeições, das nossas frustrações, de toda dor que o Senhor primeiro passou por nós. E nós sabemos que nós somos merecedores de tudo isso. Só que o Senhor nos poupa de muita coisa. E ainda que quando sofremos todas essas coisas, o Senhor vem, nos segura no colo, coloca o seu remédio, Deus, nos acaricia, nos ama, nos protege, nos consola, Deus. Muito obrigada. O Senhor não teve isso na cruz, Deus, mas o Senhor nos deu. Tu és maravilhoso, Deus. Muito obrigada por nos amar. E nos ensine a te amar. Amar a ti sobre todas as coisas. Amar a nós mesmos, para poder amar o nosso próximo e cumprir o grande mandamento. Em nome de Jesus.
Compartilhe esse vídeo com quantos tantos você puder para que ele chegue além. Você é um semeador da palavra, ninguém faz obra sozinho. Essa palavra precisa alcançar outras pessoas. E Jesus conta com você. Muito obrigada. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.